Aí, tu sabe por que que o Domingo queria ser tubarão? Ah? Pra derrubar todos os tubarões que estão como se fosse cabeça grande? Hum? Porque a Natasha tá como filha de um pai meu, como se fosse cabeça até das nações, e a Ivone como cabeça grande da geração e até da facção criminosa até do Afeganistão. Elas duas, que a Josiane, a falsa chefa lá dos demônios, e o Domingo com o pai da Josiane, o irmão do Domingo, o Casadina, que o Zadina que decide. Se as capetinas aqui com os capetinos ficam só 2 horas respirando. Pois assim que querem decidir aqui na Terra, como se fosse Deus e Deusa, querem decidir a vida da mãe, do pai e até dos nossos filhos, quantos minutos passam respirando. Se tem que morrer na data que vão receber seu salário ou um direito de uma fábrica, de uma empresa, firma, fábrica, empresa, que trabalharam por muito tempo, até quem costura. Se trabalhou muitos anos, que tem direito para receber, mata tudinho. Aí o Domingo quer ocupar o lugar de pai meu e até o lugar do pai da Vitória. E o lugar de todos os cabeças grandes, porque aí ele quer ocupar o lugar de pai meu. Como se a Natasha fosse... Se a Natasha com o Eric ou o Diego fosse cabeças, como se fossem os cabeças das nações. E a Ivone, que é mãe da Natasha, e o Domingo é pai. E o Eric é filho do irmão do Domingo, que estava como filho do Domingo e da Josiane. Aí a Josiane quer ser a mãe da humanidade também. E o Domingo com o pai da Josiane e o pai do Eric quer ser o pai da humanidade. Aí vira tudo aquilo, tá entendendo? É querer derrubar a humanidade com as autoridades, a Federação de Espiritismo, até Barão e Tubarão. Só usando o que tem no meio das pernas. Hã? Entendeu? Aí o Domingo se sente como marido da Ivone, como se ele fosse cabeça grande e tubarão. É o Domingo, o pai da Jussiane, querendo ser dono, patrão e tubarão, junto com os outros ardinos, querendo ser Deus na terra. E elas como deusas, como rainha, eles como rei, elas como rainhas. Ainda querem ser as deusas aqui na terra, junto com eles os ardinos que querem ser rei e os deuses, para decidir quantos minutos as crianças têm que passar respirando. Quando a criança nasce, se for uma criança bonita, até que tenha aquele brilho de anjo, protegido por Deus, que está lá no céu, matando todinho. Assim é que eu matar a minha neta Rebeca. A Laurinda ia ser morta, porque foi escolhida como uma varoa. Deus deu até a oportunidade para o Júnior ser escolhido como varão. Para ser uma importante de Deus. Olha o que ele estava fazendo, mentindo para a Laurinda, traindo a Laurinda por trás das costas. Ele está pensando que as autoridades não grampearam o chip que ele usa para ter acesso e todas as ligações, até da Kate ligar para ele, dependendo de quem ligar para ele, as ardinas com os ardinos, é todinho mesmo. Por isso que a vítima é a Laurinda mesmo. Tava achando que o filho adotivo da Júlia é o Kim, que tá com a Ardina, que é a Josiane. É 3 Ardinas que usam essa minha identidade aqui no passado, foi da minha mãe, minha identidade, que é de Josiane. É uma que tá com o Kim, a outra que pôs escalar na academia e a outra que tá pra ali. Vocês descobriram, quando você vai na Raimundo Catuário, na primeira bolazinha que tem assim, que quem vai pra cá era a casa da Reginalda com português, que a Rosinete, filha da titia Raimunda, morou lá pra trabalhar, que ela engravidou do rapaz. Aquela, a Meriene, é filha, falaram que é filha do filho do Antônio Santos, do filho do Antônio Santos, e não do outro rapaz que enganaram ele dizendo que era pai da Meri, igualmente a mulher que falou que eu engravidei do marido dela, que nasceu o Alexandre. Entendeu? Falaram que a Meriene é filha do filho do Antônio Santos, lá do São Vicente, lá. E não do rapaz que mentiram dizendo que era o pai da Meriene, a filha da Rosinete. A filha do tio Paturica, tia Raimunda.
É mesmo o espermatozoide que colocaram no ventre da menina com a cirurgia plástica com o rosto da Laurinda pra enganar o cara. E o cara pensou que era a Laurinda que tinha engravidado. E não foi a Laurinda. O Caleb é filho do Júnior mesmo. Diz que a Júlia tava com o registro de nascimento e o DNA do Caleb pra ajudar ela a roubar o Caleb. E colocar o menino que é o espermatozoide do cara, colocar como se fosse o Caleb e roubar o Caleb. Do que adiantar? Ela não é a Laurinda que nasceu da minha barriga, cara. É bom que as cafetinos use o endereço aqui de trás, já que assinaram sua sentença de morte e só da família que selaram União Casadina com Zardim. Para de atormentar minha vida, da minha filha, dos meus filhos e a vida de quem tem o que fazer na vida, que cuida das suas vidas e tem amor pelos seus filhos, seus netos, tá entendendo? Diz que ninguém podia saber aonde a Natasha estava quando aconteceu alguma coisa, que ela é a maldição hereditária que no qual envolve a Zardina com Zardina, que tudo é maldição hereditária. Todo tipo de bactéria, devorador, atraso da vida das humanas, dos humanos. Você vai na Raimundo Cantuária, aí tem aquela bolinha assim, só que antes daquela bolinha assim tem árvore aqui no meio e pra cá é a parada de ônibus e aqui é a oficina de carro, de caminhão. Pois é, mais ou menos aqui assim, ó. Que a Natasha tava, que envolve a Zardina com o Zardino, que abriu a tal da maldição lá hereditária. A Natasha com a Zardina com o Zardino. Aí parece que tem um buraco que jogaram, falaram que era até o pai do Mateus, um João, não sei quem, que jogaram lá dentro. Então quando tinha um aridino ali no meio das amizades do Mateus, que era o traidor. Então era pra ele dar um jeito de ajudar a colocar o Mateus lá dentro daquele buraco com os amigos do Mateus, pra não servir de testemunha que tinham colocado o Mateus lá, que lá ia encontrar um pai, um avô do Mateus, tipo como no esgoto. Como se fosse um túnel com esgoto. Entendeu? Dizem que alguém me tirou de lá pra mim não ser atingida pela maldição hereditária. Mas quem tava lá naquela redondeza e as humanos que parece que escolheram a Natasha com a Josiane, que já casaram com a Natasha, com a Josiane, sei lá, que casaram com a Zardina, que já selaram a união com o Zardino, foram todos atingidos mesmo. Tá entendendo? Então vocês que se pôr das cafetinas, os cafetinos, é tudo atingido pela bruxaria das bruxas e dos bruxos, que é a Zardina com os Zardinos, das maldição mesmo, da maldição hereditária mesmo. Então naquela oficina de carro lá, aquele terreno lá, com certeza alguma coisa aconteceu lá quando abriu a maldição hereditária. Quando a Natasha com a Zardina, com o Zardino, abriram a tal de entrada e abertura, que é falsa entrada e falsa abertura. A verdadeira entrada e abertura é minha, por isso que deram o fim do pai do Mateus, pro pai do Mateus não tem direito no meu dinheiro. Aí entra a Natasha com a Zardina, com o Zardino, a Chica e as humanas. Humanos, o que foi que vocês ganharam com isso? Entendeu? Se pensar que eu tenho medo de vocês, eu não tenho, não. Entendeu? Esse negócio de ir matando as humanas e colocando o chip lá no cara pra fazer pio terra nele, como se ele fosse colocando chip, isso e aquilo, passando direito. Pois é pra ir morrendo tudo em a família inteira. Como se tivesse matado as humanas, até as crianças, adolescentes, adultos e idosos. Ele tá pensando que todo mundo tem cara de besta pra acreditar nele, casadinho, acusadinho, tá entendendo? Porque se a Natasha estava abastecida de senha pendente de defuntas e defuntos, agora eu tô colocando tudo nele.
E o meu direito, ó, quando eu morrer de morte natural, o direito da minha filha, do meu filho, do meu neto, da humanidade, não é através de morte de criança, adolescente, adultos, idosos, muito menos envolvendo pombada e relação sexual, no qual se trata das ardinas com os ardinos, e as capetinas e família que selaram a união com as ardinas com os ardinos. Se ninguém quer saber de ajudar as ardinas com os ardinos, nem vocês, porque vocês já deveriam ter prestado atenção. Que tipo de arrependimento e providência as cúmplices e os cúmplices de família foram procurar? Principalmente as autoridades competentes. Quantas humanos só por me estar falando noite e dia e prestando atenção no que está acontecendo, pois vocês, as capetinos e família que selaram a união com as ardinas, deveriam prestar mais atenção do que está se unindo cada vez mais com as ardinas, para me trollar, alterar, sabotar e fazer não sei o que, ainda obrigar o Mateus com a minha filha, meu filho e o filho das mães dos pais fazer a mesma coisa para ajudar, para depois irem presos por estar fazendo isso, tá entendendo? Então pronto. Quantos filhos de mãe e de pai não estão indo presos, vocês acusando de estarem alterando, sabotando, fazendo isso e aquilo? Porque vocês obrigam, cara, e depois vocês entregam os filhos da gente. Que no qual a mãe e o pai ainda se complica. Hã? As ardinas com os ardinos, que é da falsa tradição. Pois é, então qual é a situação de vocês, as capetinos e família que selaram a união com as ardinas com os ardinos? Vocês ainda não prestaram atenção. Pelo menos um pouco da inteligência, se você ainda tiver, tá entendendo? Se eu engravidei na redondeza do Grêmio, foi na redondeza do Grêmio. Então, se o pai da Vitória viesse para resolver o segredo aqui nesse meio não vai descobrir lá no Grêmio. Ah, então, quando tava a Natasha lá envolvendo as ardinas com os ardinos, quando abriu a maldição hereditária, é lá onde eu falei. Não tem nada de colocar ali junto com a gravidez que eu engravidei do pai da Vitória naquela redondeza para a banda do Grêmio. O tempo que estavam enganando o pai da Vitória para focar aqui nessa área, ele não quer descobrir aonde foi que ele me engravidou, lá naquela redondeza do Grêmio lá, ó. Então, enquanto as humanos tá lá sendo cegada pelas bruxarias das ardinas com os ardinos, a ilusão e hipnotismo, vocês acham que a humanidade, que as autoridades tomando as providências, as autoridades abrindo inquérito, não vão descobrir que esse endereço é que eu sou encontrada, que tenho 9 filhos e 5 netos? Ah, esse endereço aqui não é das ardinas com os ardinos, não. E quando se trata de humanas e humanos, é eu que tenho 9 filhos e 5 netos. Aí quantos de vocês que são chamados de capetinas e capetinos que selaram a união com as ardinas, que tem meu sangue da minha rencla de filho do meu neto, que estão todos na agulha. Pra morrer no lugar da Natasha, da Ivone, da Zélia e da falsa chefa lá dos demônios. Pra morrer no lugar das ardinas com os ardinos. Até minha filha e meu filho, vocês iam ajudar a matar pra morrer no lugar das ardinas com os ardinos, né? Colocando o Mateus, minha filha, meu filho, meus netos, as vítimas. Tudo na agulha, pois é. É quase 5 anos que na agulha sempre teve. A Natasha, a Ivone, a Zélia com a Jussiane, falsa chefa dos demônios, Domingo, com o pai da Jussiane, com o irmão do Domingo, envolvendo as ardinas com os ardinos, tá entendendo? Só que esse endereço aqui pra trás, cara, não é endereço aqui de casa, não. Aí vocês, as capetinos, estão tudinho jogando sujo contra minha filha, meus filhos e meus netos, a família de sangue da minha filha, do meu filho e do meu neto. Porque até o Mazinho tá jogando sujo com o pai do Benjamin também, que é o pai do Moisés. Mas onde tem os pais da minha... É só o Mazinho mesmo. Não é o Juscelino com o pai da Sara Jane, não. É só o Mazinho mesmo que tá jogando sujo, do olho grande e ambicioso. Olho grande do ambicioso. É vocês que as capetinos, ó, e família, estão tudo como sujeira, jogando sujo contra a minha filha e o meu filho, o meu neto, o pai do Benjamin, o pai da Vitória. É que o direito era do pai da Vitória e do pai do Benjamin. Não tem direito do pai da Vitória, ele não casou comigo, não. E de graça o pai do Benjamin, o pai da Vitória com o pai do Benjamin não vai querer perder com a família de sangue a família de sangue do Benjamin, com a família mesmo de sangue da Vitória.
Mas aí quando se trata da família de sangue, da minha filha, dos meus filhos, dos meus netos, que não estão envolvidos, mas não vão querer perder de graça nem conosco, cara. Agora, que é da família de sangue, da minha filha, dos meus filhos, dos meus netos, que está envolvido, azar de vocês, casadinha, acusadinha.